Olá, bem-vindo ao curso de componentes dinâmicos de SketchUp. Eu me chamo Matheus e agora vamos dar início à nossa aula sobre os componentes, que a gente vai desde o simples, desde o começo até o avançado, onde a gente vai estar dominando toda a programação sobre os componentes dinâmicos do SketchUp. Beleza? Eu quero deixar aqui duas ressalvas antes de iniciar propriamente a nossa aula. A primeira é que eu vou estar trabalhando durante todo esse curso com a medida em milímetros, certo? É a medida que eu trabalho e estou acostumado a utilizar. Se você utiliza alguma outra unidade de medida, como metro ou centímetros, por exemplo, fique à vontade e continue trabalhando com eles, se você assim achar melhor. Caso você queira mudar para milímetros, fique à vontade e aí você vai assimilar, acho que melhor, o que eu vou estar explicando. Se você for fera aí na conversão de valores de centímetros para milímetros ou de metros para milímetros, show de bola, tá? Mas eu acredito que para melhor compreensão do curso, você trabalhe durante todo esse curso com a unidade de medida em milímetros, certo? Segunda ressalva que eu quero falar é que esse curso não é para pessoas que não têm nenhum tipo de contato com o software SketchUp, tá? Esse curso é para quem tem certa familiaridade, que já conhece os atalhos, as ferramentas e como manusear um projeto dentro do SketchUp, certo? Se você é novo com o SketchUp e está começando a aprender, eu recomendo que primeiro você tente adquirir experiência com o software e depois você volta para o curso, onde você vai estar mais familiarizado com as ferramentas que a gente vai estar utilizando nesse curso, certo? Então, aqui não é um curso para aprender a mexer no SketchUp, é um curso sobre componentes dinâmicos, para pessoas que já têm um nível de conhecimento com software intermediário ou avançado. Beleza? Feito essas ressalvas, vamos agora iniciar o nosso curso. A gente vai estar utilizando os componentes dinâmicos do SketchUp. Você pode estar utilizando ele aqui na nossa barrinha de cima, tá? Você clica com o botão direito e marca a opção de componentes dinâmicos, onde ele vai estar dando essa janela aqui. Nessa janela, a gente tem três opções. Essa primeira opção é a opção de interagir. Essa segunda opção é a opção de componente e essa é de atributos do componente. Essa primeira vai ser quando a gente for fazer algum tipo de animação com o nosso componente dinâmico, como por exemplo, abrir ou fechar uma porta, abrir gavetas, como um exemplo, certo? Então a gente vai estar utilizando essa mãozinha aqui, tá? Essa opção aqui é onde vai ficar os menus, que a gente vai criar para poder configurar as nossas caixas. E aqui em atributos de componente é onde vai estar toda a engenharia, toda a programação por trás do componente que a gente criou, certo? Eu vou deixar essa minha barra aqui em cima. Agora, vamos utilizar aqui uma geometria, tá? Qualquer, vou desenhar aqui uma geometria em formato de um retângulo ou quadrado. Vou usar meu empurrar e puxar, tá? E vou criar um desenho, uma geometria qualquer, certo? Você vai selecionar toda a geometria desse jeito, ou dando 3 cliques, para selecionar toda a geometria. E aí você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em criar componente. Feito isso, ele vai pedir que você dê uma descrição para esse componente e uma definição de nome. Aqui, no caso, eu vou deixar o nome que já está aqui, componente 1. Beleza? E aqui você clica em criar. Feito isso, o seu componente ele está criado. Com o seu componente criado, você seleciona ele e clica na opção de atributos de componente. Aqui é onde vai ser toda a programação do nosso componente, como a gente vai dar comandos a ele e como ele deve reagir a esses comandos. Clicando aqui nesse sinalzinho de mais, você consegue adicionar um atributo. Clicando aqui ou no próprio nome, adicionar atributo. Cliquei aqui. O SketchUp ele tem atributos padrão, que já vem direto no próprio software, e atributos personalizados, que é o que a gente pode criar. Quando a gente clica aqui em adicionar atributo, ele já me dá aqui uma lista de atributos padrão do SketchUp, tá? São atributos que vêm diretamente no SketchUp. Então aqui a gente tem de informações do componente, a gente tem de posição, tamanho, rotação, comportamentos e... Cadê mais para baixo? Deixa eu dar uma esticada aqui. Pronto, assim ficou melhor. Comportamentos e desenhos de forma, tá? A gente vai estar vendo nas próximas aulas como funciona cada um desses
por 1, certo? Então, nessa aula introdutória, eu estou mostrando o que a gente vai estar utilizando e estudando no SketchUp, né, com os componentes dinâmicos. Então, aqui é onde fica toda a programação, onde a gente programa tudo, né, cria, adiciona aqui os atributos, pode adicionar tudo de uma vez, se assim você desejar. Aqui em opções de componente, é onde vai ficar todos os menus que a gente vai estar criando, como por exemplo, tamanho, né, comprimento, ou barra largura, né, altura e profundidade do nosso atributo, por exemplo, se nosso atributo fosse uma caixa. Então a gente vai estar utilizando essas 3 ferramentas, essa aqui para a gente programar, essa aqui para a gente visualizar e editar os campos de menu que a gente vai criar e a mãozinha aqui para criar um interagir. Beleza? Então, por essa aula de introdução, é somente isso, só para deixar você a par do que a gente vai estar estudando nas próximas aulas. E na próxima aula, a gente vai entrar com a mão na massa aí e começar a estudar os componentes dinâmicos. Tchau, tchau!